Eu me sinto honrada de estar aqui, mas também existe como o pastor bem iniciou o culto nesses dias, hoje, né? Não sei se você estava aqui logo no início, mas ele falou algo, ele falou sobre Provérbios 15, que diz que adiante, amém? Adiante da honra vem o quê? A humildade, amém? Então nós compreendemos que aqueles que têm o temor do Senhor é a instrução para que nós venhamos ser humildes. Como? Reconhecendo que nós não somos ninguém. E nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós precisamos do poder e da graça dele para nos sustentar. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Cantares. Aleluias. Cantares. Cantares fica ali perto de Eclesiastes, perto de Provérbios, de Salmos. Amém? Cantares. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus. E diz assim, irmãos. Amém? Todo mundo achou? Aleluias. Eclesiastes 8. Eclesiastes, desculpa, Cantares. Eu falei do Eclesiastes, É porque o Cantares é um livro que a gente não costuma, pregar e ler muito. Mas eu creio que o Senhor, Cantares 8, 6, a partir do 5, o Senhor vai falar algo poderoso nessa noite, eu creio, através dessa palavra. Que dizem assim: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, e ali esteve com dores aquele que te deu a luz. Põe-te-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém deste toda a sua fazenda ou toda a sua riqueza, a sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós se rendemos agora, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu poder. Diante, Pai, do entendimento que nós temos, Pai, que nós estamos aqui, que a Tua presença neste lugar é real. Nós compreendemos, Pai, que o Senhor está nesse lugar. Então damos ordem agora à nossa alma, para que se aquete, para que volte ao lugar aonde ela deve estar, como serva do Teu Espírito, Pai, serva da Tua vontade. Nós declaramos agora, Pai, que todo o espírito de inquietação, Senhor, na alma, Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda perturbação na mente, Senhor, todo bombardeio na mente agora, nós declaramos, Pai, a Tua armadura que está em Efésios 6, tomamos posse, Senhor, do Teu sangue, Jesus. Declaramos agora que o Teu Espírito tem liberdade aqui, Senhor, e que toda altivez que se levanta contra o Teu conhecimento, caia por terra, Senhor. Toda vaidade, todo orgulho que se levanta em oposição à Tua palavra, que nesta noite se renda diante da Tua presença, Senhor. Nós declaramos agora, Senhor Deus, Pai, xerecanda lá, suricanda lá, barás, reberexuricanda lá, barás. Irmãos, estenda suas mãos assim para cima. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, que todo demônio, Pai, que foi enviado das trevas, para trazer, Senhor Deus, inquietação agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para trazer inquietação na mente, Senhor, nesta hora, eu declaro agora, que caiam por terra agora, todo barulho, toda perturbação com barulho na mente, nesta hora agora, nós declaramos os Teus anjos, Pai, em ordem de batalha em favor da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, declaramos agora, ninguém que está aqui
Ninguém que está em casa ou que vai assistir essa palavra pelo YouTube ficará, Senhor Deus, sem compreender aquilo que o Senhor está falando. Nós declaramos agora que o espírito da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, do temor do Senhor, do conselho, esteja agora, Senhor, se movendo em nosso favor, para que haja compreensão das tuas palavras e tudo aquilo que é distorcido, por causa muitas vezes da ofensa, por causa muitas vezes do orgulho, não prevalecerá diante da luz da tua verdade e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, aleluias. Nós vamos falar um pouquinho sobre Cantares, né? E esse livro de Cantares, esse livro poético, pode dizer assim, essas poesias, né, elas são até intrigantes, né? Porque a gente está ali, a gente está lendo Eclesiastes, a gente tem até uma compreensão. E aí quando a gente vai para o livro de Cantares, quem nunca já pulou o livro de Cantares, né? Você, quer saber, está muito difícil, vou pular, né? E eu creio, meus irmãos, que o Senhor, Ele tem algo tão precioso neste livro. E eu gostaria que hoje nós vamos falar um pouco do que está aqui, mas eu gostaria que você em casa, você se aprofundasse na palavra de Deus, amém? Se aprofundasse naquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Porque eu creio, meus irmãos, que Ele tem algo precioso. E a palavra de Deus, se nós lemos, quando nós vamos ler, amém? Quando nós vamos ler aqui Cantares, nós vamos entender que primeiro ele começa falando que algumas versões também falam cânticos dos cânticos. Amém? Eu não sei se você está. E todas as vezes que a palavra de Deus fala em verdade, que ele fala duas vezes a palavra, a mesma palavra, é porque ele está querendo dizer que aquele ali é o cântico de todos os cânticos. Um exemplo, Rei dos Reis, significa o quê? Que nosso Jesus é o Rei maioral de todos os reis, não existe outro. O Senhor dos Senhores, é a mesma coisa esta palavra, cântico dos cânticos. Esse ele está falando que é um cântico de excelência, amém? E existem aqui, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, pessoas que falam que tem duas interpretações sobre o livro de Cantares, que é a interpretação literal. O que é isso? É quando eles olham ali, porque quando nós vamos ler o livro de Cânticos, nós vamos perceber que ali se trata de uma poesia, de um homem para com uma mulher, de um romance, amém? E tem algumas pessoas que falam, não, esse livro só pode ser colocado como algo literal, amém? Só como um romance. Mas alguns outros dizem, não, é uma alegoria. E aí você pergunta assim, o que é então? É literal ou alegoria? Eu sinceramente acredito que é as duas coisas, amém? Porque isso aqui nos ensina como o marido, como deve ser um relacionamento entre a esposa e o esposo. Mas também nos ensina uma outra verdade, que é o que eu vou falar hoje, aleluias. Porque todas as vezes, irmãos, que nós vamos falar de relacionamento entre homem, tipo esposa e esposo, homem e mulher, nós conseguimos compreender. Lá no livro de Efésios, ele fala, quando ele vai falar sobre o casamento, ele fala o quê? Grande é este mistério. E ele está falando o quê? Ele está falando ali sobre o casamento, sobre como que deve ser o dever de uma esposa para com o esposo, de um esposo para com uma esposa, amém? Mas, quando nós olhamos aqui, ele fala assim, este é um mistério profundo. Me refiro ao quê? Cristo e a igreja, aleluias? Então, diante de toda a Bíblia, nós conseguimos compreender que o nosso Deus escondeu coisas ali, nessa alegoria, amém? Que ele está falando ali como deve ser um relacionamento, como é o relacionamento dele para com a sua igreja, aleluias? E sabe o que eu, estudando, orando, buscando do Senhor, ele falou comigo? Que na verdade, irmãos, muitas pessoas vêm para Cristo e logo elas têm uma ideia assim, nossa, servir a Deus é só obrigações, é só regras. Porque eu tenho que orar 1 hora. Porque eu tenho que ler um capítulo da Bíblia. Porque eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. E fazer muitas coisas, não é verdade? E isso se torna pesado e cansativo. Muitas pessoas na igreja estão cansadas, estão esgotadas. Porque elas não compreenderam a verdade que está em Cantares. Porque quando nós vamos ler a palavra de Deus, quando nós lemos Romanos,
nós conseguimos compreender o amor de Deus e a graça de Deus, e ali Ele nos mostra todo o sacrifício, o poder de Deus, que Ele nos resgatou, e o que este amado fez para a sua noiva ser resgatada. Amém? Esta é a mensagem do livro de Romanos, é a mensagem da graça. Amém? Que nós não vamos conquistar nada pela força do nosso braço, porque Ele fez tudo pela graça, pela graça. Mas quando nós vamos ler Cantares, é por isso que eu digo para vocês, leia Cantares. Ele mostra como é que o Senhor Deus deseja o nosso relacionamento com Ele, com Cristo, com o nosso amado. Amém? É isso que nos mostra. É o relacionamento de um amado com uma amada. Amém? E ali, quando nós vamos ler todo o livro, nós compreendemos que existem altos e baixos no relacionamento, que existem situações difíceis e situações maravilhosas. E algumas pessoas até falam, né? Não, esse livro é até um pouco assim pesadinho, né? Mas porque ele fala de intimidades, a intimidade do casal. E o Senhor falou ao meu coração, sabe por quê, irmãos? Num relacionamento, um casal tem o ato sexual, não é verdade? Ninguém aqui é uma criança. E o nosso Deus deu esse ato para que a gente possa ter filhos, sim, mas também para que nós venhamos ter prazer. Aleluias! Então, no livro de Cantares, eu consigo compreender que o nosso Deus, Ele tem para nós Ele nos vê como a menina dos seus olhos, a rosa de Saron. Ele nos vê como a nossa amada. A igreja de Jesus é a amada. Amém? É a amada dele. Ele é aquele que está ali, irmãos. E Ele nos ama. Ele nos vê como uma amada. Ele nos olha com olhos apaixonados, de amor. Aleluias, glória a Deus. Mas, olha que interessante, quando nós vamos ler os personagens dessa poesia, Sulamita, amém? E ali também tem muitas, pode-se dizer assim, contradições. Tem pessoas que falam que esse livro foi escrito por Salomão, outras dizem que não, dizem que ele foi só uma figura dita, amém? Mas quando nós vamos ver, irmãos, nós compreendemos o quê? Que existe o amor daquele esposo, daquele amado para com a sua esposa, mas também existe o amor da amada para com o esposo. E sabe o que eu vejo? Existe uma troca mútua de amor e de prazer nesse relacionamento. Amém? Então, um relacionamento saudável entre uma mulher, um homem e uma mulher, existe um prazer mútuo. Então, nós temos que tirar da nossa ideia que o nosso relacionamento com Deus é pesado, é cansativo, é dolorido, é ruim. Eu tenho que ir para a igreja de novo. Eu tenho que orar de novo. Eu tenho que jejuar de novo. Irmãos, o Senhor, Ele deseja que nós sejamos despertados para conhecer as profundezas do seu amor. Porque nas profundezas do seu amor, como diz o livro de Cantares, existe um deleite, existe um prazer, existe algo que provavelmente nenhum de nós ainda experimentou em sua plenitude, mas que Ele está disponível para nós, que está à disposição para a igreja. Então o Senhor fala comigo e com você, é necessário a gente se aprofundar nesse amor e conhecer as profundezas desse amor. E essa última parte, irmãos, que nós lemos, Ele nos mostra algo. Ele fala bem assim: põe-te-me como selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o meu amor é mais forte como a morte, porque o amor é forte como a morte. E Ele provou isso, amém? Quando Ele morreu na cruz por nós, que o amor dele era mais forte do que a morte. Ele nos mostrou que o amor dele é maior que qualquer outra coisa, irmãos, porque Ele não precisaria vir até aqui, amém? Ele veio para nos salvar, porque Ele nos ama. A Bíblia diz em João, 1 João, que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Aleluias. E Ele continua dizendo: forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. Amém? E aqui eu quero entrar. O nosso Deus,
Ele nos tem como a noiva de Cristo. Amém? Nós somos a noiva. Nós somos essa mulher, a sulamita, que deseja o seu amado e que ele a deseja. Que existe uma troca. Sabe por quê, irmãos? Quem é que lembra de Salmo 37, que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quem lembra disso, dessa palavra? E sabe o que é interessante? Todas as vezes que as pessoas vão ler esse versículo, elas falam assim: agrada ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E não é isso que está escrito na Bíblia. Ela está escrito: deleita-te, agrada-te. Amém? E esse T nos mostra que não é um agrado que nós vamos fazer para ter alguma coisa do Senhor, mas que nós vamos encontrar uma satisfação e um deleite nesse relacionamento, um prazer. E quando nós encontrarmos esse prazer, nós vamos ter o desejo do nosso coração satisfeito. Por quê? Porque o nosso coração vai estar alinhado ao coração dele. Porque o nosso querer vai ser o querer dele. Aleluias. Porque muitas vezes quando a pessoa fala assim, agrada ao Senhor, ele vai satisfazer. Não é agrada ao Senhor, irmão. Agora você fala assim, não é para agradar ao Senhor. Claro, irmão, a Bíblia tem inúmeras passagens que nós falamos sobre agradar ao Senhor. Mas quando fala de satisfazer o desejo do seu coração, ele está falando, isso que deve ser feito. Você deve se deleitar em mim. Você deve ter prazer em mim. E quando isso acontecer, aí sim, o desejo do seu coração será realizado. Os seus sonhos serão concretizados. Amém? Sabe por quê? Agrada ao Senhor, Ele dará o que você deseja. É mais ou menos assim, eu estou comprando. Eu dou tanto e Deus me dá tanto. E isso que a igreja tem pregado. Barganha. E Deus não é um Deus de barganha. Porque Ele já entregou tudo, irmãos. Quem deu a Ele primeiro para ser recompensado? Quem deu a Ele primeiro? Amém? Ele nos deu primeiro. Ele deu todas as coisas primeiro. Então, quando Ele fala isso, Ele está falando, deleita-te em mim primeiro. Seja eu o teu agrado. Seja eu o teu primeiro. Seja eu a tua satisfação. O primeiro. Porque assim vai chegar o dia que todos os desejos do seu coração estará totalmente alinhado ao meu desejo, se cumprirá. Aleluia. Esse é o nosso amado. Esse é o nosso amado que nos deseja, irmão. Nos deseja como o marido deseja a esposa. Amém? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Como o marido deseja a esposa, assim o nosso Deus nos deseja. Assim Ele nos quer. E Ele provou que o amor dele é mais forte que a morte. Aleluias. É lindo ou não é lindo esse nosso noivo, esse nosso amado? O amado da nossa alma. E aí ele continua dizendo o quê? Que mais duro que a sepultura é o ciúme. Irmãos, um pouco antes de viajar, eu ministrei uma palavra chamada odre na fumaça. Quem lembra dessa palavra? Amém? E logo na sequência a pastora ministrou uma outra palavra. E foi tão interessante, irmãos, que quem olhasse parecia que a gente tinha combinado, né? Na verdade não, irmãos, é o Espírito Santo, amém? Ele é o nosso Deus que nos testifica. E o Senhor, Ele vinha ministrando no meu coração sobre isso. Porque se Ele é esse amado, irmão, que nos deseja, que nos ama, e que quer que nós sejamos satisfeitos nele. E aí você fala assim para mim, mas por que Ele quer que eu seja satisfeita nele? Porque Ele é egoísta? Não é verdade? Porque quando a gente pensa assim, quando não tem alguém na sua vida que quer exclusividade, uma amiga, um exemplo, aquela amiga que quer que você seja exclusiva dela, que não quer que você tenha nenhuma outra amiga, como que você acha dela? Fala assim, essa menina é muito, não quer que fala? Muito possessiva, muito pegajosa, muito, quer me prender, egoísta, essa palavra. Mas quando nós olhamos para Deus, muitas pessoas pensam assim, mas por que então Ele me quer por primeiro? Por que Ele quer ser o centro? Quem que Ele está pensando que Ele é, né? Ele é Deus. Aleluias. Mas sabe por quê, irmãos? O nosso Deus, tudo que Ele faz é perfeitamente perfeito. Aleluias. E sabe por que Ele quer que nós venhamos desejar a Ele? Porque nós se tornamos a imagem daquele que adoramos, daquele que somos apaixonados.
Aquele que quando nós amamos, adoramos uma pessoa, nós se tornamos a imagem daquele que nós estamos adorando. E Ele sabe que tudo que você colocar em primeiro lugar, tudo, pode trazer para você destruição. Se você colocar, irmãos, o seu marido acima de Deus, isso vai ter uma consequência muito séria. Porque o seu marido não é Deus, provavelmente ele vai te frustrar. Amém? Porque ele é homem, ele é de carne. Então você precisa amar a Deus acima do seu marido. Amém? Se você colocar os seus filhos acima de Deus, os seus filhos não vão conseguir suprir a necessidade da sua alma. Nunca. Mas o nosso Deus supre. Porque eles não são deuses, não tem como. Se você colocar o dinheiro acima de Deus, você vai se tornar a imagem de quem? Do dinheiro? Não, do aquele que é o dono das riquezas, Mamon. Você vai estar adorando Mamon. E isso vai te levar ao quê? Porque a Bíblia diz em Timóteo o quê? Que todos aqueles que são engodados pelo amor às riquezas, o mal, todos os males vieram da onde? Do amor à riqueza. Amor à riqueza. Quando uma pessoa é apaixonada por dinheiro, por coisas, irmãos, ele vai acabar em lugares terríveis. Então nada poderá te suprir, nada poderá te satisfazer, só Ele, em primeiro lugar. Então o nosso Deus não é egoísta como a nossa amiga, como muitas vezes as pessoas à nossa volta, não. O nosso Deus é um Deus de amor e Ele sabe que só Ele vai te satisfazer, só Ele, não existe outra fonte, irmão. E por isso que Ele diz aqui, que mais duro que a sepultura é o ciúme. E qual ciúme? O ciúme que ele tem para com a sua noiva, para com a sua esposa, porque ele a deseja mais do que um marido deseja a esposa, porque ele quer, porque ele a tomou, porque ele morreu por você e por mim. Então ele nos quer para ele, por possessão. Aleluias. E a Bíblia diz o que, irmãos? Quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, se você quiser abrir, irmãos, Gênesis, quando Adão e Eva, eles caíram, amém, no jardim, ele foi lá e ele falou o que? Para a mulher, ele deu uma sentença para o homem, e deu a sentença para a mulher, no 3:13, porque fizeste isto, e disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aí continua dizendo, lá no 16, no 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será do teu marido, e ele te dominará. Amém? Glória a Deus. Entenda que a Bíblia, ela está cheia de analogias. Por isso que nós não podemos falar assim, é literal, irmão, sim, a palavra está aqui, tem um contexto, tem um porquê. Mas o Senhor Deus nos abre os olhos para que a gente possa compreender aquilo que está por dentro disso. E nós vemos o quê? Que a mulher hoje é a igreja. E Deus se refere à mulher como igreja. Por quê, irmãos? Porque ela é esposa. E por quê como esposa? Você já parou para pensar? Quem que já parou para pensar? Por que não o marido? Porque Jesus é o noivo. Mas ele não poderia criar outra analogia da igreja para com a sua noiva? A igreja para com ele? Podia ou não podia, irmãos? Existem outras? Existem. Mas ele não poderia ter criado outras. E a gente olha, toda a Bíblia, ela é forrada disso. Da união, desse amor entre o noivo e a noiva, entre a esposa e o esposo, entre o resgate de uma mulher que estava em prostituição para um homem, amém? Como Oséias, quando no livro de Oséias nós lemos. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher é aquela que gera, a mulher é aquela que dá a luz,
a mulher, aquela que engravida. Amém? E você fala assim, o que então, irmão? Por que seria isso? Por que ele fez assim? Porque a igreja precisa gerar. Fala comigo assim, fala assim, a igreja precisa gerar. Aleluias. Glória a Deus. E como nós lemos, agora eu gostaria que vocês fossem números. Número 5. Porque como nós lemos lá, mais duro que a sepultura é o quê? É o ciúme. O ciúme desse noivo para com essa noiva. Esse noivo para com essa noiva. E quando nós lemos, se você depois procure as duas palavras, amém? Que nós pregamos alguns dias atrás. Que ela explica essa passagem, o porquê acontece isso. Mas, número 5 relata, irmãos, quando um marido desconfiasse que existia o quê? Uma traição com a sua esposa, ele deveria fazer isso. Ou quando ele desconfiasse, ou quando ele tivesse certeza. Amém? Deveria ser levado essa mulher até o sacerdote, e ali algumas coisas iriam acontecer. Amém? E ele fala o quê? Que esse sacerdote iria pegar a água sagrada, amém? Ia misturar com o pó e iria dar para ela beber. Amém? E assim existiriam outros rituais. Ela teria que levar uma oferta e assim acontecer. Mas olha que interessante. Gostaria que vocês abrissem no 26, 5:26, que diz bem assim, ó: também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta comemorativa sobre o altar e queimarás. E depois dará a água à mulher. Qual mulher? A mulher que o marido achou que estava em traição. A mulher que estava sob suspeita. Ou a mulher que tinha traído. Amém? Porque poderia duas formas. Se ela realmente tivesse, né? Ou se ele tivesse apenas um ciúme, tivesse acendido aquela lanterninha, sabe assim, não, eu acho que essa mulher fez alguma coisa comigo. Vamos lá no sacerdote. Então ele podia fazer isso, era um direito dele, segundo as tradições. Amém? Segundo a Bíblia que Jesus o Senhor Deus deixou. E aí ele falando assim: e havendo dado a beber aquela água, será que se ela tiver contaminado contra o seu marido, se ela tiver traído o seu marido, tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Misericórdia, irmãos, olha isso. Olha o que queria acontecer com aquela mulher. Se ela chegasse diante do sacerdote e ela realmente estivesse em pecado, se ela tivesse traído o seu marido, ela iria entrar nessa situação. O seu ventre ia inchar, as suas coxas iam decair e ela ficaria amaldiçoada. E sabe o que seria mais interessante? Em todos os lugares que ela fosse, todo mundo ia saber que ela é amaldiçoada. Amém? Porque aquilo seria para vergonha. E aí ele continua dizendo no texto: e se a mulher, se não tiver contaminado, não tiver traído, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer o quê? O que iria acontecer? Se ela tivesse traído, ela iria passar por aquilo. Ia ficar com a barriga inchada, com as coxas decaídas, ia passar por uma situação de vergonha, se tornar amaldiçoada. Amém? Todos iriam ver que ela é amaldiçoada. Mas se caso esse marido tivesse feito isso com ela, e ela não tivesse traído, o que ia acontecer com ela? Ela iria gerar semente, filhos. Ela iria engravidar. Isso seria como um sinal que ela não estava o quê? Em pecado. Que ela estava livre. Amém? Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Esta é a lei dos ciúmes. Quanto a mulher empodera o seu marido, e se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme, e tiver ciúme da sua mulher, apresente a mulher perante ao Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Misericórdia. Forte não é forte, irmãos, essa palavra.
Fala assim, mas o que tem a ver tudo isso que você está falando? Tem tudo a ver, irmãos. Porque, e aí vai a palavra profética dessa noite. Amém? O Senhor Deus, Ele diz que nesses dias, nesse tempo, Ele está trazendo água para a sua igreja. O sacerdote está trazendo água para a sua igreja. Amém? Entenderam? O nosso Deus diz nessa noite: eu estou provando a fidelidade da minha noiva. Amém? Vocês entenderam? Eu estou provando a fidelidade da minha noiva. Eu estou provando a fidelidade da minha noiva. Porque eu tenho ciúme dela. Porque eu morri por ela. Porque eu provei a minha morte e eu a desejo. E eu quero uma noiva, como diz em Cantares, irmãos. Que ela é como a alva. Amém? Que ela é como a lua. Sabe como que é como a alva? Sabe por que ele diz como a alva? No seu amanhecer? Ela brilha. Ela resplandece a luz de Deus. E Deus está falando: eu estou provando a minha igreja. Eu estou dando água para ela beber. Lu, eu não acredito nisso, irmãos. É melhor você acreditar. Aleluias. É melhor você crer. Porque vão acontecer duas coisas com a igreja de Jesus. Qual igreja? Geração eleita? Com a igreja mundial de Jesus. Ah, Lu, eu não acredito. Quem você pensa que é para falar aí para a igreja mundial? Irmão, eu pertenço a Cuiabá, Jardim Imperial, mas meu Deus é um Deus universal. E Ele já me contou alguns segredos. Aleluias. Glória a Deus. E Ele falou para mim, no meu coração, e meu coração se estremeceu: eu estou dando água, essa água, para a minha igreja beber. E ela será provada. E alguns ficarão como essa mulher amaldiçoada. Sabe por quê? Porque quando está na igreja, irmão, todo mundo junto, todas as igrejas, denominações, estão tudo noiva, tudo mulheres. Amém? Mas o Senhor conhece o profundo e escondido. E foi acendido no coração dele o desejo de provar a sua igreja. E ficará claro e nítido aqueles que são fiéis e os que são infiéis. Aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Ele está separando os bodes e as ovelhas. Ele está trazendo separação. Por quê? Porque Ele está preparando a igreja dele para o final. A primeira vai fazer o quê? Ela vai ficar amaldiçoada. E essa maldição não é escondida, irmão. Essa maldição é nítida. Todos hão de ver que aquela barriga é uma barriga falsa. Todos hão de ver que naquele ventre não tem nada. Todos hão de ver aquela coxa descaída. Todos hão de ver, ficará nítido a diferença entre a igreja verdadeira, fiel, e a igreja falsa. Por quê? Como que a igreja verdadeira será identificada? Pergunta para mim, pastora, como que a igreja vai ser identificada? Não, com mais força, irmão, vocês estão meio com sono, fala mais rápido. Pastora, como que a igreja vai ser identificada? Como? Aqui diz o quê? Que ela vai ter filhos. Ela vai gerar. Aleluias. Ela vai gerar, irmãos. Ela vai ter filhos. E o Senhor disse: a minha igreja nesse tempo está com a madre cerrada, porque eu a cerrei. A madre da igreja, da noiva, está cerrada, porque Ele tinha cerrado. Vocês entenderam o que eu estou falando? Quem é que entendeu que Sara ficou estéril até quando Deus quis? Quem que entendeu? Quem entendeu que não se tratou de algo fisiológico dela que ela engravidou, mas que foi o poder de Deus? E foi no tempo que Deus quis.
O Senhor está falando, a partir de agora, se fecha um ciclo. E o Senhor diz que Ele vai começar a liberar. Porque essa água que Ele está passando é para que haja um entendimento. Porque a minha igreja precisa gerar. A minha igreja precisa gerar. E você e eu, irmãos, como indivíduo, nós somos geradores de vida. Gostaria que vocês abrissem João. João 8. João 7, desculpe. João 7. 7, 37. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte que a morte é o amor dele. E diz assim, João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí você fala assim, qual é a água que o sacerdote está dando para beber? Pergunta para mim, qual é a água? Vocês pararam para pensar? Porque ele dá uma água, ela fala assim, mas é a água lá amaldiçoante. Como que uma água amaldiçoante abençoa um e amaldiçoa outro, irmão? Me diga. Não é verdade? Como? O problema está na água ou está na pessoa que bebeu a água? Então qual a água que o Senhor está dando para beber? Qual é a água que está provando o povo? Sabe qual que é a água? A palavra de Deus. A palavra é a água. E para aqueles que estão bebendo essa água e forem achados fiéis, ela será para gerar. Mas aqueles que são infiéis, para maldição. Como eu falei, o nosso Deus está nos provando. Ele está nos provando. E Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Aonde? Ventre. Ventre, irmão. E disse ele do Espírito que havia de receber dos que crescem nele. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Amém? Então o Senhor está nos dando água para beber. Ele está nos dando água para beber. A palavra de Deus está sendo pregada. E essa palavra, naqueles que... Porque isso não adianta se esconder, irmãos. Você entende? A gente estava conversando com o pessoal da intercessão, não adianta. Ah, não, eu vou ser bem santo na frente do pastor, da pastora, porque, né, eles são meus pastores, né? Tem que ser santo na frente deles. Irmão, você tem consciência do Deus que você serve? Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele vai no inferno, ele vai no céu, ele está em tudo quanto é lugar. Sabe disso? Que ele é onipresente. Então não podemos se esconder do nosso Deus. É impossível se esconder do nosso Deus. Impossível. Então essa água está sendo ministrada, jorrada. E aqueles que creem nele, como diz o que as Escrituras. Ele está falando assim, se você pega essa água e você crê. Não, irmãos, conforme você quer crer. Mas como diz as Escrituras, não de outra forma. Não amoldada aquilo que eu acho, não formatada, mas como diz as Escrituras. Essa que é a diferença. Porque muitos se torna amaldiçoante a palavra, por quê? Porque ela vai, escuta a palavra e ela molda a palavra do jeito que ela quer. E ela se torna uma mulher com um ventre inchado e com uma coxa descaída. Por quê? Porque se eu moldei, mais ou menos assim, gente. Entendeu? Vou mostrar para você como que é essa mulher amaldiçoada. Vocês conseguem compreender isso? Pego a palavra de Deus, não, eu quero que seja desse jeito aqui.
Não, a pastora pregou assim, mas eu acho que não é bem assim. É desse jeito aqui, porque eu acredito assim. Ele está falando, se você crê, como diz as Escrituras, o seu ventre, do seu interior. E olha que interessante. Sabe o que significa essa palavra interior, irmãos? Interior. Sabe o que significa? Sabe o que significa? Essa palavra interior que está escrito aqui? Significa coila. Amém? Significa gerar. Amém? Gerar. É como se fosse uma mulher grávida gerando. Porque se você crê, você vai gerar. Se você crê, você vai gerar. Você vai ter filhos para a glória de Deus. Amém? E aqui eu quero que vocês pensem. Quem é que lembra e fala assim, Lu, mas como que forma isso? Se você olhar, o Denis ministrou uma palavra aqui quinta-feira. E ele falou o quê? Que Mical estava onde? Aonde, irmãos? Na janela. E ela na janela fazia o quê? Criticava, observava, falava mal de Davi. Não é verdade? Desprezava ele. Então Mical estava na igreja. Pode dizer assim? Mical estava na igreja, não estava? Israel era a igreja, então ela estava na igreja, irmão. Mical fazia parte do povo de Deus. Mical era uma das mulheres. Mas sabe o que aconteceu com Mical? A Bíblia diz que por causa daquilo que ela fez, da forma como que ela agia, ela não, em vez de descer da janela e ir se alegrar com seu esposo e adorar ao Senhor, ela criticou, ela ficou na janela, ela se tornou estéril. Ela se tornou amaldiçoada. Amaldiçoada. Quem aqui não lembra também de Lia e de Raquel, não é verdade? Raquel era uma mulher, irmãos, a mulher de Jacó, amada de Jacó, não é verdade? E interessante que eu acredito com todas as minhas forças que Raquel era a mulher amada, mas a Lia foi a escolhida, pode dizer assim, por Deus, amém? E a gente olha, irmãos, ali foi a chamada por Deus. E Raquel, aconteceu o que com Raquel? Quando ela foi embora da casa do seu pai, o que ela levou? Ídolos, escondido. Quem lembra desse episódio? E por causa disso ela se tornou estéril, amaldiçoada. Amaldiçoada. Amém? Por que ela gerou filhos? Por causa dela? Não acredito. Ela gerou filhos por causa do seu esposo. Por causa da promessa, porque estava sobre ele, não por causa dela. Porque ela morreu na segunda gestação. Ela não estava abençoada, ela estava debaixo de uma maldição. Gostaria que vocês abrissem agora em Romanos. Romanos, irmãos. Romanos 9. Aleluias. E aí você fala assim, gerar o quê? Eu sou homem, o que eu vou gerar? Eu não sei gerar nada. Todos nós, como igreja, como noiva, como esposa, temos um ventre espiritual. Aleluias. E devemos gerar para o Senhor. Gerar o quê? Você percebeu que Deus gosta de umas mulheres assim estéril? Por que será? Eu era, irmão. Eu não podia gerar. E Deus tocou no meu ventre. Aleluias. E se eu perguntar aí, com certeza muitas mulheres passaram pela mesma coisa. E aí diz assim, irmãos. 9 a partir do 8, diz assim. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Aleluia! Por este tempo virei, e Sara terá um filho. Entenderam? A promessa é esta. Sara, a mulher, a esposa, vai gerar um filho. E não somente esta, mas também Rebeca. Quando concebeu de Isaac, nosso pai,
Porque não tendo eles nascido, nem tendo sido bem ou mal, feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Aleluias. Vocês entenderam isso? Vocês estão entendendo, compreendendo o que Deus quer que você gere? Sabe aquela promessa que você recebeu quando você conheceu Jesus? Sabe aquela promessa que Deus fala com você todos os dias? Essa promessa sendo gerada em você. Aleluias. Essa promessa está sendo gerada em você. Assim como Deus gerou Isaac no ventre de Sara. Assim como Deus gerou no ventre de Rebeca os dois filhos, Esaú e Jacó. Assim Ele está gerando no seu ventre espiritual a promessa que Ele te fez. Porque Ele já colocou a semente dentro de você da promessa. Quem é a semente que gera a promessa? Pergunta para mim, quem que é a semente? Quem é aquele que gera? Quem que você acha? Você acha que essa promessa tinha vida antes de você aceitar Jesus? De jeito nenhum. Mateus, irmãos. Glória a Deus. Mateus 2. Desculpe. Ora, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Amém? E ele disse assim: então José, seu marido, como era justo, e não queria se informar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que sonho apareceu o anjo. Peraí, irmãos. Não, é isso mesmo. O anjo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo está gerando algo em você, irmão. E você precisa compreender isso e se portar como uma esposa amada e ser fiel a este esposo. Porque a água está sendo liberada e haverá separação nesses dias. E ele diz que do Espírito foi gerado. Maria, quando perguntou para ela, ele diz assim: dará à luz a um filho, e se chamar o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão o nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aleluia. Irmãos, isso é forte demais. O nosso Deus vai estar gerando em você. E aí você fala: por que é tão difícil para mim? Por que eu não vejo as coisas acontecerem? Porque está sendo gerado, irmãos. E uma gestação tem 9 meses. E você tem enjoo. E você passa mal. Porque lembra o que Deus falou no Éden? Quem lembra? Dores dará à luz. Será difícil. Será penoso esse gerar. Por quê? Porque Ele está trabalhando em você primeiro, para que possa nascer a promessa. Para que quando nascer a promessa, você não seja como uns e outros, que acham que a promessa nasceu de você sozinho. Para que você seja como uma mulher que está em... Vamos lá agora, irmãos, que eu estou caminhando para o final. 1 Samuel. Para que você seja como essa mulher aqui, ó. Aleluias.
Porque agora você vai entender como você vai gerar essa promessa. Tem promessa? Quem tem promessa aqui, irmão? Quem tem promessa? Só quem tem promessa, levanta a mão. Quem tem promessa? Você sabia que você está gerando sua promessa? Aleluia. Você está gerando essa promessa para o Senhor. Oh, meu Deus do céu, agora sumiu. 1 Samuel, gente. Vamos lá. Como essa mulher aqui, Deus quer que nós venhamos gerar. Primeira Samuel diz assim. Primeiro, Ana. Ana era uma mulher amada pelo seu esposo, amém? Mas ela era o quê? Estéril. O que significa ser estéril, irmão? Você já parou para pensar? Não poder gerar, não é verdade? Então, todos nós, sem o Espírito Santo, nós somos estéreis. E por que muitas pessoas não geram mesmo depois de crente? Porque não permitem que o Espírito Santo gere nele. Entendeu? Algumas pessoas já abortaram alguns projetos do Espírito. Misericórdia. Mas Ana, olha aqui. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre? Quem? O Senhor. E a sua competidora excessivamente se irritava a esbravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Tipo assim, ela falava assim: Cadê seus filhos? Quem é que nunca passou assim? Capítulo 1 Samuel 1, 5. Quem aqui já não falou assim: peraí, cadê aquela promessa? Porque quando a gente é novo convertido, a gente não fica feliz. A gente vai falando assim: ai, Deus já falou que vai fazer isso comigo, e eu vou viajar para as nações, e eu vou pregar para as multidões, e eu vou ser um grande empresário, e Deus falou que eu vou fazer isso. E fala para todo mundo. Aí passa os dias. Aí, quem nunca teve um competidor que falou assim: cadê o seu filho? Cadê aquela promessa? Quem nunca, não é verdade? Quem nunca? E assim fazia ele de ano em ano. E ela ficava o quê? Triste e não comia. Ela ficava com um beicinho, não é verdade? Ela ficava chateada com o seu marido, com Deus, com todo mundo. E Deus está falando para mim hoje aqui, que tem algumas pessoas que estão chateadas com Deus. Tem uma pessoa que está na live, que está chateada com Deus, porque Deus levou ela para um lugar. E ela falou bem, ela achou que nesse lugar ia ser de um jeito, mas está sendo de outro jeito. E o Senhor está falando para você que você está como Ana nesse período aqui. Você não está entendendo o porquê. Você tem que entender como que deve proceder nesse tempo. Porque aí sim a promessa vai se cumprir. Do que Ele falou para que você estivesse nesse lugar. Amém? Glória a Deus. E aí ele diz bem assim, irmãos. Que Eucana disse assim ao seu marido: Ana, por que choras? Porque não comes? Porque está mal o teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos? Amém? Sabe o que Deus quer que você e eu compreendamos antes de ter os nossos filhos, de gerar essa promessa, de ganhar essa promessa, de ter essa promessa? Sabe o que Ele quer saber? Quer que você entenda? Ele é melhor do que a promessa. O marido é a recompensa, não é a promessa. O marido, a presença do marido, o prazer da presença do marido é melhor. Então o marido é melhor do que os filhos. Aleluias! É isso que Ele quer te ensinar. É isso que Ele quer ensinar para você. A presença dele é melhor que os filhos. Mas eles falam assim: os filhos são importantes? Claro! Sabe por quê? Os filhos glorificam o nome do Senhor. A promessa glorifica o nome do Senhor na sua vida. A promessa cumprida glorifica o nome do Senhor na sua vida. Num casal, os filhos são a coroa do matrimônio. São o símbolo da união, são o símbolo do amor. São o símbolo daquilo que você gerou com o seu amado. Você entendeu?
São importantes ou não são? São. Mas entenda, eu sou mais importante do que 10 filhos. Eu sou mais importante do que 10 promessas cumpridas. 20, 30. Se você não tiver nada, você só tiver o marido, tá bom. Você está com problema financeiro? Você tem um marido. Aleluia. Ah, mas eu não sou casada, eu sei que tenho um marido. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso marido. Aleluia. Aí, irmãos, então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quero te explicar uma coisa aqui. Sabe o que ela estava? Ela pegou toda a amargura, tudo aquilo que ela sentia, pelos anos de vergonha, de tristeza, pela não compreensão do que Deus estava fazendo, e lançou nos pés do Senhor. Ela usou de sinceridade de coração. Fala: Deus, eu não entendo agora, mas eu confio que o Senhor é melhor que a promessa. Aleluias. Mas Ele, irmãos, Ele quer que você faça isso. Ele não quer que você fique se guardando, sabe, se espremendo. Não, porque eu tenho que ter fé. Aí você nunca fala para Deus. Você sabia que fé não é você não orar e clamar e se derramar diante do Senhor? Sabia que isso não tem nada a ver? A fé é quando você sai do seu quarto, que você orou amargamente com o Senhor, você continuar obedecendo Ele, você continuar sendo fiel a Ele. E ao contrário, Ele deseja que nós sejamos sinceros com Ele. Sabe por quê? Se eu e o Adriano não fomos sinceros um com o outro, como marido, irmão, estamos à beira de uma traição. Ele precisa ser o meu melhor amigo. Ele precisa saber de tudo de mim. Amém? E vocês também, quanto ao Senhor, Ele deve ser o seu melhor amigo. Porque quando nós vamos ler em Cantares, irmão, ele fala bem assim: minha amiga, o meu amigo. Ele chama o amado de amigo e a amada de amiga. Aleluias, minha amiga. E ela, irmão, se jogou diante do Senhor, se quebrantou e falou: não estou entendendo, Deus me ajuda. E ela, irmãos, por isso não foi compreendida pela religião. Porque sabe o que significa o sacerdote, o sumo sacerdote ali aqui? A religião. A religião velha. A religião enrijecida. A religião cega. A religião gorda. Que não consegue compreender as coisas do Espírito porque são loucura. Sabe o que é o sacerdote ali? A noiva amaldiçoada. Religiosa. Mas mesmo assim, por causa do princípio de autoridade, ela se colocou debaixo da mão daquele sacerdote. E ela pediu a ele, e ele entregou a bênção a ela. E ele nem sabia o que se tratava, irmão. E sabe o que ela disse para ele? Ela disse para ele o que o Senhor quer que você diga para ele a respeito da sua promessa. Ela disse assim, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão. Deus, se o Senhor cumprir a tua promessa para mim, Senhor, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que significa isso? Deus, se o Senhor me der a tua promessa, eu a entrego de volta para a tua glória. E para que essa promessa não seja para o meu deleite, não seja para a minha glória, mas para que ela sirva todo o propósito grandioso do Senhor. Sabe o que Abraão, sabe o que Deus fez com Abraão? Deus fez com Abraão isso aqui. Deus falou assim: Abraão, quem é mais importante para você? Vamos testar ele. Vamos dar uma água para ele. Tomar água aqui. O que é água?
E ele deu o que para ele? Água. Ele deu uma água para ele, falou assim, vamos tomar uma aguinha, Abraão, segue aqui comigo. Qual que é a água que ele tomou? Sabe aquele teu filho que você ama? Você ama com todo o seu coração? O teu único filho, o filho da promessa, sabe aquele? Então, eu quero que você sacrifique ele para mim. E sabe o que ele fez? Ele tomou a água e ele gerou. Amém? Por quê? Vamos lá, irmão, não é abrir. Já estamos encerrando. Gênesis 17. 17 não, irmãos, desculpe. Gênesis 22. Olha a água que ele tomou. E aconteceu que depois disso o quê? Depois que ele teve o filho, depois que ele teve o bebê, depois que a promessa saiu para fora, amém? Depois que teve o parto, que tentou ou provou Deus a Abraão. O que ele está fazendo com a igreja? Provando, amém? E disse, eis-me aqui. Então, Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece ali, em holocausto, sobre o monte, sobre as montanhas, que eu te direi. Então, Abraão fez o quê? Fez o que Deus pediu. E porque ele fez o que Deus pediu, olha o que aconteceu com ele. No 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor. Irmãos, sabe quem que é esse anjo do Senhor? Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus. Aleluias. É o anjo do Senhor, com letra maiúscula, o anjo do Senhor. Jesus, como Denis ministrou. Jesus bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Portanto, diz quem? O Senhor. É Jesus que está falando, irmãos. Portanto, fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deras, te abençoarei e grandissimamente te multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, portanto, obedecestes a minha voz. Sabe qual que era a promessa de Abraão? Sabe o que Abraão estava gerando? Abraão não estava gerando Isaque, irmão. Não. Sabia disso? Abraão estava gerando nações, famílias. Estava gerando, irmãos, nós, a família de Deus. Nós que somos hoje família bendita do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. Se você olhar para a sua promessa como apenas um gerar, você vai cair. Mas quando você entender que essa promessa, ela é maior do que a sua própria vida, e você conseguir entregar essa promessa diante do altar do Senhor, sabe o que vai acontecer com você? Vai se cumprir a promessa. E a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Por que está tão difícil? Porque você está gerando uma promessa. E essa promessa é uma promessa, irmãos, que ela vai além da sua vida. Porque a promessa de Abraão foi além da vida dele. E ela chegou a nós. A promessa de Ana entregou, sabe quem? Samuel. Mas ela teve outros filhos. E Samuel foi o grande homem de Deus. Vocês entenderam que a promessa que vocês têm não é sua? Você só está gerando no seu ventre espiritual.
É por isso que você tem sofrido, para se tornar alguém que consegue sustentar a promessa, quando ela estiver do seu lado. E você não desistir de Deus por isso, porque você vai entender que o seu amado é mais importante do que 10 filhos. E o nosso amado nós vamos encontrar quando ele voltar. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que nos últimos dias, sabe por que nós estamos sendo separados? Porque a igreja de Jesus vai passar por uma perseguição no final dos tempos. E sabe como que essa igreja vai estar? Pastora Fernanda, como essa igreja vai estar no final dos tempos? Grávida. Se você ler Apocalipse, irmão, a Bíblia nos diz que a igreja, que a mulher, ela vai estar grávida. Ela vai estar gerando, a ponto de nascer, sabe o quê? O dia do Senhor, irmãos. A igreja dos últimos dias vai gerar a vinda de Jesus. E essa é a promessa mais preciosa de todas. E o Senhor está falando comigo e com você. Ser encontrado fiel. Se eu voltar, quando eu voltar, vai ter fé na terra, irmão. Vai ter fé na terra. Quando Jesus voltar, você vai conseguir permanecer. Você vai gerar para o Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que você vai gerar para o Senhor, irmão. Você vai gerar para o Senhor. Você vai gerar para o Senhor, irmão. O que Deus tem para você é maior que a sua vida. Não termine em você, Maria Helena. É para os seus netos, é para os seus bisnetos. Não termine em você, pastora Norma. É além, é além, é além, Priscila Fernanda. É além, é além, é além, é além, é além. Deus está falando que Ele está te levantando na polícia militar do estado de Mato Grosso. E Ele está gerando algo que, que você ainda não entende. Porque você passou pelo processo que você passou. Mas o Senhor falou, é necessário que alguém se levantasse, compreendendo as dores dos meus filhos. E você será levantada para ajudar um povo que está esquecido. Eu te levantarei, eu te ajudarei, eu te sustentarei. Sustenta a promessa, continua gerando no Espírito, porque isso não virá da sua força, virá do Espírito de Deus, do Espírito de Deus, e não será só para este tempo, para o tempo futuro o Senhor tem para ti grandes coisas, e enquanto isso Ele cuida de vocês dois. Aleluia. Irmão, comece a orar agora, comece a orar. Sabe o que o Senhor diz? Ele está levantando uma nação de intercessores. Porque a intercessão é aquilo que gera para o Senhor. E o que é intercessão, irmão? É orar não aquilo que você quer. É orar pela promessa. É clamar pela promessa. É clamar para que a vontade de Deus se cumpra em você. Então, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Todo ventre agora. Irmão, coloca assim a mão na sua barriga. Assim, os homens também. Aqui. Todo ventre agora, todo ventre que está estéril, eu declaro agora em nome de Jesus, todo ventre estéril, todo ventre obstruído, por causa de palavras de maldição, nessa noite agora, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora, que é levada toda maldição sobre o nosso Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, ventres espirituais abertos agora, a margem da sua igreja sendo aberta agora. Eu declaro agora, Pai, que toda ação maligna para travar o avanço da promessa caia por terra. Eu declaro agora, a igreja vai gerar, em nome de Jesus. Espírito, Sheverere Kandalassuri, Ramanasuri Kandalassuri, Marasore, Marashere Kandalassuri, Marasore Kandalassuri, Remenesure. Eu te levantei, eu levantei você. Shemenesuri Kandala, Remenesuri, Remenesuri Kandalamana. Michele Elismar, olha aqui pra mim. Nem começou ainda o que Deus vai fazer. Nem começou ainda o que Ele vai fazer através de você.
Nem começou ainda. Nem começou ainda. Nem começou ainda. Nem começou ainda. Nem começou ainda o que Ele vai fazer. Nem começou ainda. Vocês não têm noção aonde Ele vai colocar vocês. Vocês não têm noção aonde. Ele está despertando o coração de vocês dois para uma grande obra. E Ele já tem gerado. E a Michele tem sido aquela intercessora dentro da sua casa. A intercessora. Mas Ele está gerando em vocês dois, porque vocês são um casal. E em breve, vocês vão compreender o que Ele vai falar. Porque Ele não vai falar através de um pastor, Elismar. Amém? Ele vai falar com você. Ele vai falar com você do que eu estou falando hoje. Comece só a clamar a Ele como Ana. Do que o Senhor está falando. Que Ele vai trazer a revelação para você. É maior do que vocês pensam e imaginam. É maior do que vocês pensam e imaginam. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Pai, nós declaramos agora, Pai. Deus, Pai, todos aqueles que estão, Pai. Deus, em outras localidades, nós declaramos que o mesmo Espírito. Eu declaro agora, a mulher, Pai, que tem problema de gerar fisicamente, assim como o Espírito Santo me tocou, eu declaro agora que essa madre física, essa mulher vai gerar filhos. Eu declaro agora que seja aberta a madre dessa mulher, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que me tocou e que me curou, vai curar agora, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, visita agora, Pai, em nome de Jesus, ventre agora. Oh Deus, eu declaro agora, Senhor Deus, sonhos. O Senhor está falando de pessoas que tinham sonhos que estavam aparentemente mortos, mas Ele está falando, esse sonho foi eu que coloquei em você, foi eu que coloquei em você esse sonho, não foi você, só que por causa do tempo, por causa da pressão, você está desistindo, você desistiu, você parou de clamar por esse sonho, mas Ele está dizendo que nessa noite, Ele aviva o teu sonho, Cregilene, Ele aviva o teu sonho, Ele aviva o teu sonho, Ele abre agora a sua madre, para que você venha gerar este sonho, que é sonho de Deus para você, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, Senhor, uma unção poderosa do Espírito. Oh Deus.